Então, vou voltar a gravar porque eu consegui encontrar o banquinho que eu improvisava um tripé quando não tinha tripé. Então vou passar a usar ele enquanto eu não compro um. Então, eu vou gravar pro meu canal de análise de anime, que tem muito tempo que eu não coloco vídeo lá. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu venho enrolando para fazer já há muito tempo, que é o vídeo sobre o Death Note. Então, o Death Note é uma série de mangás escritas por Tsugumi Ohba e ilustrados por Takeshi Obata. A história do mangá ela é baseada em um one-shot que foi lançado pela Shueisha na revista Weekly Shonen Jump. Foi publicado na Shueisha, na Shonen Jump de dezembro de 2003 até maio de 2006, totalizando 12 volumes. E um tempo mais tarde, o mangá ele foi adaptado em um anime desenvolvido pelo estúdio Madhouse. Eu vou puxar um pouquinho de saco do estúdio Madhouse, porque o estúdio Madhouse ele tem a fama de fazer animes de 12 episódios, animes curtos para poder divulgar o mangá com uma excelente animação, mas no caso do Death Note foram feitos 37 episódios e foi dirigido por Tsuru Araki. O anime ele foi exibido originalmente no Japão de 3 de outubro de 2006 a 26 de junho de 2007 por um canal de TV. A produção do anime e os lucros do anime foram baseados em audiência. O nome do canal de TV que bancou a produção do Death Note foi o Nippon Television. E depois, com o sucesso que o Death Note fez na sua adaptação para anime, esse mesmo canal de TV ele bancou mais 3 filmes live actions que foi a adaptação do próprio mangá para live action, mas em vez de adaptar tudo de uma vez em um só roteiro, não, eles dividiram em 3 filmes. E além dos filmes teve duas light novels e mais uma série de vários jogos produzidos pela Bandai para Nintendo DS. Então tem vários títulos de Death Note com sistema de jogabilidade diferentes, com nomes diferentes, mas tudo sobre a mesma franquia. E no Brasil, a editora responsável pela publicação do mangá foi a JBC, que publicou o mangá até 2008, o volume 12 saiu em 2008, e eu não tenho mais o mangá, que ele se perdeu, mas eu comprei numa Bienal do Livro. Eu comprei o mangá, o volume 1, e eu dei uma olhada, dei uma lida. Apesar de eu já ter lido toda a série de mangás na internet, eu encontrei na Bienal do Livro o volume 1 e comprei. Daí eu dei uma folheada e ficou bem legal, ficou bem fiel à versão japonesa. O que eles fizeram mais ali, eles fizeram só a parte de tradução dos diálogos e tal, porque as cenas e as paradas não tiveram censura, não teve corte, não teve nada. Foi mais só a tradução
dos diálogos mesmo, do japonês para o português. E o mangá do Death Note ele não fez só sucesso aqui no Brasil não. O pessoal de Portugal também comprou os direitos de comercialização e começaram a vender em 2012 eles começaram a vender o mangá Death Note em português de Portugal. E a editora que ficou responsável pela versão portuguesa do mangá foi a editora Devir. Eu não dei uma olhada, eu não cheguei a pegar a versão portuguesa do mangá do Death Note, eu só tive acesso à versão do Brasil mesmo, mas contando que eu não sei como é que eles fizeram a diagramação de página, a tradução e tal, se teve corte, censura e tal, mas eu acredito que foi bem fiel. Eu não tenho como dar certeza da fidelidade do material em relação ao material original, mas eu acredito que pelo sucesso que Death Note fez, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo, e ele foi sucesso de crítica e tal, e eu acredito que as editoras que vieram a pegar o mangá, eles trataram com carinho a parte de publicação e edição, tradução, etc. O anime começou a ser exibido em Portugal. Não, começou a ser exibido no Brasil pelo Animax. E em Portugal em Portugal o anime começou a ser exibido pelo canal Sync Radical. E no dia 10 de abril de 2014 o canal de TV por assinatura Play TV, eles compraram os direitos de exibição do Death Note e começaram a exibir na Play. Mais uma vez a China bane uma produção japonesa, e com Death Note a justificativa da China foi que as crianças chinesas estavam modificando os cadernos delas para se parecerem cada vez mais com um Death Note. E ficavam escrevendo os nomes dos amiguinhos e falando que eles iam morrer em 40 segundos. E em 30 de abril de 2009, a revista Variety anunciou que a Warner comprou os direitos para... Então, hoje eu estou gravando a segunda parte do vídeo lá, porque a bateria acabou, eu tinha gravado, mas aí eu perdi o arquivo. Eu deletei da câmera sem querer. Então, o Death Note ele é um anime que a história gira em torno de um caderno, em vez de ser de um grupo de personagens ou um personagem específico. Por quê? Porque esse caderno ele mata pessoas e você escreve o nome lá e 40 segundos depois do nome escrito, se você não pegar, escrever, e 6 segundos depois de escrever o nome você escrever a causa da morte, a pessoa morre de ataque cardíaco. Ataque cardíaco, então, a história começa com um Shinigami chamado Ryuko, que ele tá lá no mundo, porque existem 2 mundos, né? A história fala que existem 2 mundos. Tem o mundo Shinigami e tem o mundo humano. O mundo Shinigami é um mundo podre e todo retorcido e tal, para representar a figura da morte para os japoneses. Então,
Nesse mundo Shinigami, o pessoal fica em volta de um poço. Esse poço, eles assistem o mundo humano. Tudo que está acontecendo, e eles têm todo mundo tem caderno lá e eles ficam escrevendo o nome das pessoas que estão prestes a morrer, porque os Shinigamis, eles têm um poder que eles conseguem ver o tempo de vida da pessoa. Então, quando o tempo de vida está próximo do fim, eles vão e escrevem um nomezinho da pessoa lá e a pessoa morre. Enfim, o Ryuko, ele está de saco cheio de ficar só jogando xadrez e assistindo as pessoas através do poço. E ele falou assim, eu tô cansado de ver o mundo humano através de um poço e vou pro mundo ver os humanos de perto. Então ele sai do mundo Shinigami, voa com o caderno dele, e ele quer diversão, porque o mundo dele é muito chato. E aí ele vai pro mundo humano, dá uma volta, vê os humanos bebendo e etc, seguindo as vidas deles. E aí ele, quando tá voltando, ele propositalmente deixa o caderno dele cair num gramado, e esse gramado fica em frente a um colégio, que aí está o nosso personagem principal, que podemos chamar assim, que é o Light. Muitas pessoas vão me criticar por causa dessa pronúncia, porque no anime eles falam Raito. Enfim, eles falam Raito porque os japoneses não possuem o L no alfabeto deles, então a fonética para eles é difícil, porque eles não estão acostumados a falar a letra L, então eles adaptam da forma que eles entendem. Isso acontece com muitas palavras estrangeiras, eles japonesam a palavra para ficar mais fácil para eles. Então, esse cara, o Light Yagami, ele é a pessoa mais inteligente do Japão. Ele passou para várias faculdades, só que ele ele acha tudo isso um saco. Então ele frequenta cursinho, faz as provas, fica em primeiro lugar no Japão e etc. Por quê? Porque a família dele acha que isso é necessário. Então, para ele deixar a família dele feliz, ele faz isso, mas ele acha isso um saco. E o pai dele é um cargo alto lá da polícia, que eu não lembro a posição dele, mas ele é da polícia. Acho que ele é superintendente, alguma coisa assim. E aí essa informação vai ser útil mais pra frente. Aí ele vai e ele tá entediado com a aula, porque ele sabe tudo que o professor tá passando, pra ele não é novidade. E ele tá olhando pela janela até que ele vê um caderno preto no chão. E aí ele sente a força da curiosidade e desce as escadas da sala dele e vai lá embaixo, pega o caderno, dá uma folheada, vê que não tem nada demais, mas tem uma folha preta cheia de regra. Ele lê as regras, acha que aquilo ali é um bullying, que alguém fez brincadeira de mau gosto e pá. Mas mesmo assim ele olha de um lado, olha para o outro, não vê ninguém, todo mundo passando normal, todo mundo tá pouco se fudendo para aquele caderno, ninguém deu falta dele, ele mete na mochila. E aí ele faz a aula dele, passa o dia, chega em casa, cumprimenta a família dele, sobe pro quarto, e aí ele coloca o caderno em cima da mesa de cabeceira e fala que não vai mexer, que acha aquilo uma palhaçada, que não sei o que. E aí a força da curiosidade bate nele de novo, ele abre e decide testar. Liga a televisão, tem um assalto acontecendo, um cara lá assaltou uma
supermercado, um colégio, não sei, não lembro ainda, não lembro o que ele fez, mas ele assaltou algum lugar e fez o pessoal desse lugar refém, e aí no noticiário aparece a foto e o nome do cara. E nas regras do Death Note fala que para você matar a pessoa, você tem que ter o nome da pessoa e o rosto da pessoa em mente, para pessoas do mesmo nome não serem afetadas, só matar aquela pessoa em específico. Então, ele vê a foto do cara, escreve o nome do cara, espera os 40 segundos e não acontece nada. Não tem nenhum indício de que o cara morreu. Só que depois, um tempo depois, uns 5 minutos depois, o noticiário volta falando que o cara teve uma convulsão e infartou e morreu. E aí ele acha que aquilo é coincidência, e daí ele pega o caderno e quer testar de perto, ele quer ver aquilo acontecer na frente dele para ter certeza que aquilo ali funciona realmente. Então ele vai, bota o caderno na mochila e vai para um dos bairros mais violentos da cidade dele lá. E aí, propositalmente, ele arranja treta com um motoqueiro. O motoqueiro quer bater nele, daí ele corre, o cara correndo atrás dele, ele é encurralado. E aí ele pega o caderno e escreve o nome do cara, ele escuta o cara ser chamado, escreve o nome do cara e o cara sai de moto e ele acelera a moto, anda uns 2, 4 metros e infarta. Cai da moto no meio da rua e o caminhão que está passando bate e atropela, e etc. E daí ele vê que aquele caderno realmente funciona, e aí ele fala, não, eu vou ser a justiça, eu vou criar um novo mundo e não sei o que, e vou matar os criminosos e tal. E aí ele começa a assistir noticiário, pegar o nome dos criminosos e tal e ir matando. Aí depois de um tempo, o Ryuko aparece no quarto dele, ele toma um susto. Por quê? Porque esse caderno ele é pertencente ao Ryuko. Originalmente era dele, que ele deixou cair. E aí só a pessoa que tocou no caderno consegue ver o Shinigami. Isso é mais explicado lá pra frente. O Ryuko fala pra ele, foi divertido, você tá se divertindo, é legal, né? É bacana ver as pessoas morrerem e tal, e etc. E aí ele toma um susto, mas aí ele toma um susto, aquele susto de início, mas aí ele tá pouco se fudendo pro Ryuko e segue a vida dele normal, e faz um monte de coisa e continua matando pessoas criminosas e tal. E aí até que isso chega nas Nações Unidas. E aí ele vai e a polícia japonesa não dá conta de investigar isso sozinho, porque são muitos incidentes acontecendo em diversos lugares do Japão. E aí eles pedem ajuda para o L, que é um detetive internacional que trabalha para a Interpol. E aí o L vem ao Japão e começa aquela treta de eu sou a justiça, você tá errado, não, o errado é você, e aquela batalhazinha que não tem porrada nenhuma, é mais como se fosse a Guerra Fria, um ameaçando o outro, um tentando pegar o outro todo o tempo, mas não tem nenhuma porrada, é mais psicológico. E o anime é isso. Pra você que gosta dessas tramas psicológicas, que você tem que pensar para entender o anime, você tem que prestar mais atenção do que o normal para entender o que está rolando, eu recomendo. Pra você que gosta de ver anime só pra deitar na cama e relaxar, esse não é um bom anime pra você, porque você vai ter que prestar muita atenção para você entender a história mais pra frente, porque são pequenos detalhes que acontecem no começo que são importantes lá pra frente. Então você tem que prestar atenção e ir seguindo de acordo com isso.
Mas, tipo assim, pra quem gosta de um anime mais cabeça e tal, eu recomendo Death Note. E comigo, não sei se vai acontecer com você, mas acontece aquela questão de você vê o primeiro episódio e você fica com aquela curiosidade, você é forçado a ver o segundo e terceiro e etc. E você vê os 37 episódios de uma vez só e acaba rápido. É isso aí, o anime de hoje foi o Death Note e eu vou editar isso, que já era para ter lançado esse vídeo há muito tempo. Valeu, galera!